E vamos fazer aqui a frequência. Eu vou colocar logo os nomes que eu já vi Guilherme, Yasmin, vi Maria Isabelle, opa, cadê? Aqui, Maria Isabelle, vi a Milena Kelly também. O Rian também, se eu não me engano, já vi ele. Rian, tá aqui. Pronto, só 5, né? Deixa eu ver, Guilherme, Yasmin, Isabelle, Milena e Rian. Pronto. Coloquei o nome de vocês já na presença de hoje, na chamada de hoje, aliás. Bom, só uma pergunta, pessoal. Só tinham 5 pessoas na aula passada porque ainda estão no intervalo. Tinha mais gente ou só tinha isso? Pessoas, cadê vocês? A pessoa vai me deixar no vácuo mesmo. Pessoal, quem se propaga no vácuo são ondas eletromagnéticas. Mas vamos lá. Bom, o que nós iremos ver será o seguinte: nós iremos ver. Olá, Isis. Você estava na aula passada, Isis, antes do intervalo? Tinham só essas 6 pessoas aqui na aula passada? Tinha mais gente, né? Que o intervalo nessa turma tem um pouquinho mais esticado. Eu imaginei, né? Bom, mas eu não posso atrasar mais ainda o nosso gênero que nós iremos ver. Bom, pessoal, algum de vocês aqui já ouviu falar no gênero épico? Na literatura épica? Já ouviram falar? Temos o épico, temos o lírico, gênero épico, gênero lírico, né, onde o texto lírico ele é um texto que é mais carregado de musicalidade. Quando eu falo um texto que é carregado de musicalidade, o que seria, professor, um texto musical? Um texto que pode ser cantado? Você pode entender como isso também, porque uma poesia lírica era uma poesia que era acompanhada de uma lira. Lira é um instrumento musical que é parecido com a harpa, mas é pequeno, certo? É daí que vem o nome texto lírico, porque ele era acompanhado por uma lira. Basicamente, era um texto que era cantado. E para ser cantado, precisa de rimas, né? Então, o texto lírico é um texto que vai trazer rimas. Essas rimas é que caracterizam a sua musicalidade, tá? E ele vem com uma forma, uma estrutura, né? Quando a gente fala de forma, nós estamos falando de estrutura. Ele vem com uma estrutura que pode ser prefixada, como, por exemplo, uma décima, e como o nome já nos sugere, seria um poema de 10 versos, né? Ou seja, eu tenho uma estrutura fixa, né? Uma estrutura prefixada. Ou até... Oi, professor. Olá, Guilherme. Ou até Tava mesmo... merendando. Tudo bem. Ou até mesmo um soneto. Um soneto é um texto lírico, certo? Soneto é um texto lírico que tem uma forma prefixada. Aquela velha forma que a gente conhece, né? 14 versos, 2 quartetos, 2 terceiros, certo? Esse é o gênero lírico, só para a gente separar. Deixa eu só colocar aqui a presença aqui da Beatriz. Chegou agora, a presença da Isis eu já coloquei, né? Pronto. A gente vai ver o gênero épico, tá certo? O gênero épico, ele é um pouquinho diferente. Ele é um gênero literário que traz histórias nem muito longas, tá? Não, aliás, não são nem sequer histórias longas, já que são histórias bem interessantes. Ao mesmo passo que não são histórias muito curtas. Os textos do gênero épico são textos que trazem grandes façanhas,
E antes da gente falar do conteúdo dos textos épicos, vamos entender o seguinte: um texto épico, pode ser classificado como um texto do povo. Por quê? Porque os heróis épicos, faziam, né, realizavam suas grandes façanhas em benefício da população, né? Matar o Minotauro beneficiava toda aquela comunidade, né? Matar uma serpente enorme, matar um leão, isso a gente está falando de coisas possíveis e coisas impossíveis, né? Coisas do imaginário. Vamos fazer diretamente aqui uma associação que as literaturas mitológicas pertencem ao texto épico. Como, por exemplo, o que, professor? As literaturas sobre a Grécia Antiga, sobre a mitologia grega, aliás, sobre Hércules, sobre Zeus, sobre Hades, sobre Teseu, sobre Perseu, o Minotauro, a Medusa, certo? Essas literaturas estão dentro do gênero épico. Peraí. Ana Beatriz, já coloquei sua frequência, tá, minha querida? Vamos ver aqui um detalhamento, tá? Eu vou colocar esse documento aqui para vocês. Por sinal, estou devendo a correção de uma atividade para vocês. Eu acho que é de história, porque as respostas eram muito grandes. Vou colocar hoje também, tá? O gênero épico é estruturado em versos e estrofes. Sua principal característica é a narração de nobres ações que são realizadas pelos seus heróis. Esses são representativos da história de um determinado povo. Você note o seguinte: uma história sobre Hércules, sobre Teseu, sobre Perseu, era uma história que falava sobre o povo grego. Então, esse herói representa toda aquela população, representa aqueles costumes, representa aquele ideal de pertencimento. O povo grego era um povo que sentia, aliás, que pertencia àquele território. E os seus heróis épicos, eles traziam essa representatividade de pertencimento também. Ah, professor, fala outras literaturas épicas. A gente pode pegar, por exemplo, as literaturas sobre as mitologias do norte da Europa, né? Thor, Odin, Poseidon. Essas literaturas falam sobre aquela população também, né? Sobre aquele frio massacrante, sobre os costumes, sobre a cultura. E do mesmo jeito que nós tínhamos Zeus, que nós tínhamos os deuses da mitologia grega eram realmente cultuados na Grécia, os deuses da mitologia nórdica também eram realmente cultuados no norte da Europa. Nós também tínhamos os deuses do Egito que eram cultuados, né? A gente nota que esse culto aos deuses vai surgindo e vai desaparecendo, né? À medida que, por exemplo, a ciência vai avançando e a humanidade vai avançando, muitas crenças vão morrendo. A gente tem, por exemplo, deuses aí com 8.000 antes de Cristo, mais os 2.000 depois de Cristo, 10.000 anos de idade, que não se adoram mais hoje em dia, mas antigamente eram muito adorados, com sacrifícios enormes para esses deuses. As epopeias como a Ilíada e a Odisseia, que foram escritas por Homero durante a Grécia Antiga, constituem, por exemplo, dois dos melhores modelos, né, estão entre os mais famosos desse gênero, né? E serviram de influência para a criação de outras epopeias. A palavra epopeia, obviamente, vem do grego, né? Epos, que é verso, mas poieo, que é fácil. Refere-se, né, à narrativa em forma de versos, de um fato grandioso e de interesse do povo. Novamente, o herói épico, ele age em benefício do povo, tá? Essa informação aqui é muito importante para o que nós iremos fazer com o gênero épico nessa disciplina, tá ok? Trata-se de uma poesia objetiva, impessoal, né? A gente já tem o contrário lá na poesia lírica, né? A gente tem um texto
subjetivo e pessoal. Por exemplo, uma poesia lírica que fale sobre amor é totalmente subjetiva e extremamente pessoal, trazendo ali uma carga enorme do que o autor, do que o poeta entende sobre esse assunto. Já que é o contrário, nós temos um texto objetivo e impessoal, cuja característica principal é a presença de um narrador contando fatos do passado. Quanto ao tema, predomina-se a narração de fatos heróicos da história de um povo. Então, vamos ver aqui o seguinte: o gênero épico. Sobre o gênero épico ainda, suas principais características, né, que é o que a gente está falando. A gente tem um texto, obviamente, se eu tenho a presença de um narrador, eu já sei que eu vou ter um texto narrativo. É claro, né? Ele é um poema, né? Embora ele seja um poema que obviamente vai ser narrado em versos e estrofes, ele é um poema longo em relação à maioria dos outros poemas. E a gente nota um poema, os poemas que a gente viu nessa disciplina aqui, e que vocês viram ao longo da vida de vocês, tinham no máximo, sei lá, umas 20 linhas, né? Em versos, isso fica ainda menor. E os poemas com estrutura fixa, como por exemplo os sonetos, obviamente só tem 14 linhas. Então a gente nota aí histórias curtíssimas, né? Já o texto épico, ele é um poema, já que ele vai ser narrado em versos, mas ele nem por isso vai ser curto, tá? Ele vai ser um pouco longo, mas longo em relação aos outros poemas, tá ok? Olá, Stephanie. Vou colocar sua presença aqui, viu? Estava no café ainda? Vamos lá. Os verbos e os acontecimentos, né? Toda essa narrativa vai ser, obviamente, conjugada no passado. Porque eu vou falar de feitos do passado. Eu vou narrar coisas que já aconteceram, reais ou não. Claro que vão ser irreais, né? A gente tem uma certa característica aqui que para que nós tenhamos esses fatos, essas grandes façanhas executadas por esse herói do povo, obviamente um herói, né, vai precisar de uma certa ajudinha. Então a gente vai ter questões não, desculpem, a gente vai ter um herói que será um pouco agraciado com alguma coisa sobrenatural. A literatura épica, ela trata de coisas sobrenaturais também. A gente tem, por exemplo, o próprio Hércules, né? Ele tinha poderes sobrenaturais, principalmente por ser filho de Zeus, né? Sobre alguns exemplos de textos épicos, nós teríamos, além da epopeia, né, outros textos, né? Por exemplo, um conto, a gente poderíamos tratar como gênero épico, a própria epopeia, que é um poema extenso, dividido em preposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo, e a gente vai estudar a epopeia, tá certo? Dentre outros. A estrutura da epopeia, aqui é uma das coisas, aliás, mais importantes para a gente prestar atenção, tá certo? Já que vai ser o que a gente vai estudar. A epopeia, ela designa poemas narrativos, heróicos, extensos, os quais remetem aos feitos históricos ou temas mitológicos. Possuem uma estrutura fixa, para qual, por exemplo, o poema de Camões, Os Lusíadas, estava dividido em 5 partes. O poema Os Lusíadas é um dos grandes textos escritos em língua portuguesa sobre a epopeia. Nós temos um exórdio, que a gente vai chamar de preposição, é a introdução da obra, tá? Preposição, exórdio, introdução, dá na mesma coisa. Onde é apresentado o herói
do texto e o assunto que vai ser abordado. A invocação é o momento para que vão ser trazidos as divindades que vão ajudar o nosso herói. A dedicatória é parte da epopeia que vai ser, obviamente, dedicada a alguém. A narração é a parte mais longa da epopeia, onde estão relatados os fatos do herói. E o epílogo é o encerramento da narrativa. Professor, pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Não? Nenhuma pergunta, pessoal. Vocês não querem saber o porquê de a gente estar estudando esse texto épico, não? A gente vai precisar para alguma coisa na vida. Principalmente na prova, né? Já que a prova faz parte da nossa vida, então a gente vai precisar. Bom, pessoal, necessariamente, o que é que eu vou querer de vocês? Vocês vão fazer um pequeno mesmo, tá? Um pequeno ensaio. Um ensaio literário. O que é o tal do ensaio literário, o professor? O ensaio literário necessariamente é uma obra, né, que você vai dar sua opinião, vai expor suas reflexões sobre um tema, né, sobre um texto, sobre uma obra. Ensaio literário, a gente até poderia resumir como resenha. É um pouquinho diferente, tá? Você vai trazer aqui, nesse ensaio, sobre a epopeia que a gente vai estudar, a sua reflexão, tá certo? Sobre a obra, sem que você exponha de uma maneira muito pessoal, né? Ou até mesmo subjetiva. Você tem que trazer essa visão objetiva, tá certo? Alguma dúvida sobre o ensaio? E é um texto breve, tá certo? É um texto didático, tá certo? Ele contém ideias, contém críticas. Basicamente é só isso. É um texto curto. Professor, ainda. Nossa Senhora, como está quente aqui. Ainda vai ter provas de produção com questões, vai ser só texto. Olha, eu até que eu gostaria de fazer provas com questões. Seria até mais prático, né? Mas eu recebo ordens e as ordens me dizem que a gente vai ter que fazer só textos. Talvez, a gente pode fazer avaliações, parciais com questões objetivas. E eu tenho certeza que as questões objetivas têm um peso tão grande quanto produzir um texto, ou até mais, né? Já que a teoria da produção textual necessariamente é a teoria da literatura, né? E a teoria da literatura é uma coisa assim, é um universo, né? Por exemplo, a teoria da epopeia é uma coisa gigante, até mesmo a teoria da própria dissertação. Eu teria aqui questões excelentes para passar para vocês sobre uma redação. Questão objetiva mesmo, tá? Assim, eu vou falar ainda com o Roberto isso, para a gente fazer pelo menos avaliações, uma avaliação bimestral ou outra, bimestral não, me perdoe, parcial, que seja com questões objetivas, tá certo? Isso até facilita para vocês e para mim. Eu acredito, né, que facilitaria para vocês. Depende do texto também, né? Tem texto que você está assim muito propenso para fazer, tem texto que você não quer nem saber, né? Eu entendo. Não faz muito tempo, mas eu já tive a idade de vocês, tá? Eu sei como é. Mas eu vou tentar colocar pelo menos uma avaliação parcial com questões objetivas. Tá certo, Stephanie? Aqui a bimestral realmente é muito pesada, tá certo? Eu acredito que não vai haver um consenso sobre isso, porque eu já recebi ordens para só fazer provas subjetivas, né? Provas escritas. Diga, Guilherme. Ó, eu vou voltar do começo, tá? A Stephanie perguntou
se a gente vai ter nas provas de produções prova com questão ou só texto. Eu falei que eu tenho ordens para fazer provas que sejam apenas para produção escrita de texto, mas que eu vou tentar falar com o Robério para que a gente consiga um consenso, para que a gente chegue, né, numa liberação, pelo menos de uma avaliação parcial, tá? Não bimestral, parcial, que seja com questões. Porque a gente tem aqui na teoria da produção textual muito conteúdo que dá para fazer questões objetivas, tá certo? Mas se a gente não conseguir, tudo bem. Professor, eu também acho que devia ser assim, até porque no início do ano era assim, você falou que as provas parciais seriam de marcar e as bimestrais seriam produção de texto. É porque eu recebo ordens, né, Guilherme? Aí a minha vontade, às vezes, não é a que prevalece, né? Eu espero que a gente tenha essa compreensão também. Daqui a uns 20 minutos, tá, Isis? 3h55, mais precisamente. Bom, continuando, a estrutura da epopeia é a introdução, que é a preposição, proposição, aliás, preposição é outra coisa. Proposição, a invocação da divindade que vai ajudar o herói, a dedicatória, a narração e o epílogo, que é o final. Você não vai ter que produzir uma epopeia, tá bom? A gente vai pegar uma parte de um texto, a gente vai analisar para fazer esse tal desse ensaio literário que eu falei para vocês, que o ensaio literário é uma produção escrita que vai trazer a sua reflexão de maneira impessoal, tá certo? De maneira mais objetiva, tá certo? Um texto breve. Basicamente é só isso. O ensaio, ele embora tenha uma forma livre, né? Ele tem essas determinações que eu falei aqui para vocês, tá ok? Bom, continuando. As principais características, né, ainda nas características, para resumir, né, vai narrar as aventuras do herói épico, né? Isso na epopeia. As aventuras do herói épico, as suas façanhas, e tem a presença de elementos, né, desse teor mitológico, necessariamente da mitologia grega, né? É um poema que vai ser narrado em terceira pessoa, tá certo? Poema narrado em terceira pessoa, divide-se em versos, né? A gente tem até esses versos são carregados de musicalidade, como eu falei, ou seja, podem ser cantados, inclusive. Tem o predomínio da objetividade e apresenta essas partes aí, que é a introdução, a invocação, narração e o epílogo. Né? Eu acredito que eu esqueci, né? A introdução, a invocação, dedicatória, tá? Aqui, né, no Ocidente, a gente tem o destaque para algumas obras, tá bom? A Ilíada e a Odisseia são as obras de maior destaque dentre o gênero da epopeia, tá? Dentro do gênero épico. A Ilíada, eu poderia até fazer um pequeno resumo. A melhor forma que eu tenho para resumir é a seguinte: o livro da Ilíada, escrita por Homero, fala da Guerra de Troia, tá? Fala dos últimos 9 meses de uma guerra de 10 anos. Acho que entrou algum aluno aqui, peraí. A Larissa, deixa eu colocar aqui, Francisca Larissa Pereira. Número 7, viu, professor? Mano? Tá, coloquei. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não. Bom, a gente tem outras obras, como, por exemplo, Eneida, que foi escrita por Virgílio, o Uruguai, aqui do Brasil, tá?
escrita por Brasílio da Gama. Temos os Lusíadas, como eu falei, que foi escrito por Caramuru. Agora eu vou dar só uma lidinha aqui no trecho da Ilíada. Se der tempo, a gente vê um trechinho da Odisseia, que é para a gente realmente ver o que é um texto da literatura épica dentro da epopeia. Vamos lá. Aliás, melhor, não vou ler um trechinho, não. Vou fazer aqui mais um resumo. A epopeia da Ilíada narra toda a trama, o drama, aliás, de Aquiles, que era filho da deusa Tétis e do imortal Peleu, rei de Fícia, na Tessália, que se envolveu com a guerra dos gregos e dos troianos. Como eu falei, a Ilíada fala da guerra de Troia, tá certo? Essa guerra, de acordo com os relatos mitológicos, foi ocasionada por conta do sequestro de Helena de Troia, certo? Esposa do rei de Esparta, que era Menelau. Quem a sequestrou foi Paris, filho de Príamo, que era rei de Troia. Agamenon, chefe dos exércitos gregos, resgatou das mãos de Aquiles o mais valoroso dos guerreiros, né? Resgatou a Helena, tá bom? Desculpa, pessoal, quase que eu não falo agora. O Agamenon, chefe dos exércitos gregos, resgatou das mãos de Aquiles o mais valoroso dos guerreiros, sua Briseide, que havia sido raptada por Aquiles. Ele resgatou a Briseide. Em protesto, Aquiles retirou-se para o acampamento com seus guerreiros e se recusou a entrar em combate. É nesse momento que tem o início da Ilíada. Para amenizar os ânimos de Aquiles, Agamenon enviou mensageiros com o pedido de que entre na luta, e o Aquiles se recusou. Agamenon e seus homens entraram em combate, então. Só que o Aquiles, ele estava tomado pela raiva com o assassinato do seu melhor amigo, e ele voltou às batalhas para matar o inimigo. Ele matou Heitor, acorrentou o cadáver do Heitor na sua biga e foi dar voltas em torno da muralha da cidade. Príamo, que era pai de Heitor, conseguiu de Aquiles a permissão para sepultar o filho dele, certo? O Aquiles lutou contra Heitor, Heitor perdeu feio, por sinal, e o Aquiles, ainda dominado pela raiva, acorrentou o corpo dele na biga. Biga é aquele carro grego, pessoal, que eu acho que vocês já viram. É um carro que obviamente, é movido a cavalos, claro, e só cabe uma pessoa. Acho que algum de vocês já deve ter visto em algum filme sobre a mitologia grega. É um filme com a ambientação de época bem antiga. Em relação à estrutura, a Ilíada é composta por muitos versos, tá certo? Eu diria 15 mil versos, que é o formato tradicional da épica grega. Os versos estão em hexâmero datílico. O que é isso, professor? Pelo amor de Deus. É uma estrutura muito, muito, muito curiosa. O hexâmero é um verso que ele é composto de 6 sílabas poéticas e datílico faz alusão ao ritmo do poema, composto de uma sílaba longa e 2 breves. Mas isso aqui é só sobre estrutura, tá? A gente vai se atentar mesmo no conteúdo. Vamos prestar atenção no primeiro canto da Ilíada. Canta-me, ó deusa, do peleio Aquiles, a ira tenaz, que, lutuosa aos gregos, verdes no orco, lançou 1000 fortes almas.
corpos de heróis, e cães e abutres, pasto. Lei foi de Jove, em rixa ao discordarem, o de homens, chefe, e o mirmidon divino. Aqui é só sobre a estrutura que a gente está falando, tá bom? O que vocês vão se atentar é no conteúdo. Só lembrando, pessoal, pode até parecer um pouco complicado, talvez muito complicado de início, mas o que é o ensaio que eu vou querer de vocês? Eu não vou falar ensaio porque ensaio parece complicado. O que é esse resumo que eu vou querer de vocês? Eu vou falar de resumo que é melhor. Necessariamente, a gente vai ler algumas páginas, tá bom? Poucas mesmo, algo em torno de umas 3 páginas. E dentro dessas 3 páginas, a gente vai nos atentar, né? Iremos nos atentar às características do texto. Esse texto está sendo narrado em primeira pessoa, aliás, desculpa, em terceira pessoa, está trazendo um fato, né? Uma façanha heróica de interesse popular. Essa façanha heróica vai ajudar alguma população. Essa façanha está dentro das características da característica tal, do gênero, da epopeia, aliás. O texto começa com a proposição, que é a introdução da obra, e nessa introdução da obra, tal herói foi apresentado, seguido de uma invocação, onde nós podemos perceber que houve uma ajuda divina do herói da trama. Só até aí a gente já fez 90% do nosso trabalho, certo? É basicamente isso. Não é complicado, tá bem? Eu vou até colocar um exemplo de ensaio para vocês verem como não é difícil. É fácil. Eu estou fazendo isso, né? Estou seguindo esse plano de aula para que a gente saia um pouquinho da dissertação, né? Porque a gente não vai passar daqui de agosto até o final do ano, no caso de junho, né? Até o final do ano só vendo dissertação. Claro que não. Né? Nossa disciplina vê muito mais coisas do que isso. Mas a gente não vai mais fazer dissertação nenhuma no resto do ano, professor? Também não, também não. Eu também estou mudando um pouquinho o rumo da disciplina por conta do bom desempenho que vocês tiveram nessas dissertações, né? Nessas nossas 3 provas. Realmente, todas as turmas foram bastante surpreendentes. Eu realmente fiquei surpreso com o trabalho de vocês. Tanto que eu não reprovei dessa turma aqui ninguém. Isso sem ser bonzinho, tá? Vocês só contaram com o trabalho de vocês. Agora eu vou, só para encerrar, falar um pouco sobre a Odisseia. Para começar, a Odisseia vem de Odisseu, né? Acho que vocês talvez já ouviram falar nesse nome. Que era um herói grego que os latinos chamam de Ulisses, tá? A gente pode dizer que um é a tradução do outro nome, tá? O Ulisses é Odisseu, Odisseu é Ulisses. Nessa epopeia, vai ser narrado a volta de Odisseu, ou Ulisses, seja lá como você queira chamar, da Guerra de Troia, né? Onde guerreou por 10 anos. No caso, eu confundi, tá bom? É a Odisseia que fala da Guerra dos 10 anos. Nos 24 cantos que constituem, aliás, essa narrativa, escrita por Homero, o leitor acompanha as peripécias, né, pelas quais passa o Ulisses, que viveu essa viagem de 10 anos. Ulisses não, desculpa, Odisseu, que dá na mesma coisa, tá? Odisseu passou 20 anos fora de casa, e o período em que sua esposa torna-se uma mulher cortejada por muitos pretendentes, né? Porque, pelo amor de Deus, passar 20 anos fora de casa, só que esses pretendentes não necessariamente amavam, não necessariamente queriam a esposa, rainha de Ítaca, que era mulher de Ulisses, né? Eles queriam, na verdade, assumir o reino.
E depois de viver várias aventuras, Odisseu chega a Ítaca utilizando o seu arco, flecha. Aliás, chegou a Ítaca e utilizando o seu arco, ele mata, né? Utilizando seu arco e flecha, ele mata aquelas pessoas que queriam ficar com a sua mulher. No caso, queriam assumir o reino. Eu vou só ler um trecho aqui para a gente encerrar, tá bem? A obra que a gente vai trabalhar, só para adiantar, é a Odisseia, tá certo? Deixa eu ler aqui um trecho da Odisseia. Despe os trapos o herói, pula a soleira, de arco e de aljava, e os pés derrama, aliás, aos pés derrama as flechas, dizendo aos porcos: a árdua empresa é finda, num alvo nunca dantes alcançado. A mira tenho, e dê-me glória Febo. A Antino aqui dispara o tiro acerbo. Tem uma linguagem poética bem peculiar. Quando ele, as duas asas da aura taça, maneava e o licor ia empinando. Não cuidoso da morte, quem previra, que entre muitos um só famoso embora. A parca o renderia, a porta o vara, da goela a cerviz tenra, ao golpe antino. O que mais complica, pessoal, aqui é só o seguinte, tá? Ele era um texto cantado em outro idioma. Quando foi traduzido para o português, por exemplo, perderam-se as rimas, tá? Mas não deixa de ser um pouco cantado no seu idioma original. Agora sim, eu não vou dizer perguntas, eu vou dizer curiosidades. Alguma curiosidade sobre o que é que a gente vai fazer aqui na disciplina? Nenhuma pergunta, pessoal? Não tem certeza? Olha lá, hein? Você entendeu, Yasmin, o que é para fazer? A gente vai só ver uma obra, tá bem? E a gente vai fazer um breve resumo sobre as características dela. Isso, a gente vai entender como resumo, tá bem? Bom, só para ficar claro, não, só para a gente não botar falta em ninguém, né? Os únicos alunos presentes são Ana Beatriz, Ângelo Rian, Antônio Guilherme, Larissa Pereira, Yasmin, Isis Lara, Maria Isabelle Ferreira, Milena Kelly e Stephanie. Deixei de chamar alguém? Não, né? Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã com um pouco mais dessa história em produção e com a disciplina de história, propriamente dita. Bom, até mais, pessoal. Um abraço. Tchau, professor. Aí responde depois que o professor saiu. Um disfarce, querido. Eu ia dar tchau e ele saiu primeiro, dar nariz. Né? Não, é tão apressado. E ia Parece... procurar o de quem? Eu acho que